Eu quero compartilhar algo com vocês que começa uma série sobre vida. Até aqui, até o domingo de Pentecostes, nós vimos memoriais, né? Lembrança de coisas que aconteceram, de festas que já aconteceram, que o Senhor Jesus cumpriu. E agora nós estamos num tempo, e eu creio que é o tempo da igreja, e que nós precisamos meditar, nós precisamos alinhar a nossa vida pelo Espírito Santo de Deus em tudo aquilo que a palavra nos ensina para estarmos preparados para aquele dia. Amém? Amém? Então, quero falar hoje com os irmãos e vamos começar lendo um texto da Sagrada Escritura, 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você quiser, só se quiser, repita. Jesus Cristo, o justo. De novo, Jesus Cristo, o justo. Amém. Pai, nós te damos graças por Jesus Cristo, o justo. Aquele que veio nos revelar o teu coração. Aquele que nos mostrou como tu és. Senhor, nós vimos nele, Senhor, a compaixão, nós vimos nele a misericórdia, nós vimos nele o amor, nós vimos nele também a justiça, nós vimos nele a ira. Senhor, nós vimos nele, Senhor, aquilo que o Senhor optou por bem nos revelar através do seu Filho amado que nos foi entregue, que nos foi dado, Senhor. Hoje, como discípulos de Cristo, é que estamos aqui. Senhor, estamos para celebrar a memória da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E sabemos que sem Ti, sem Teu Espírito Santo, nada podemos fazer. Mas Tu que és o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que faz todas as coisas, por quem tudo foi feito, e nada do que foi feito não foi feito sem Ele. Senhor, para quem toda honra, toda glória, todo louvor são devidos, nós te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor rasgue o véu, que o rio flua, que o céu esteja aberto. Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre aquilo que nós ainda não sabemos e que precisamos saber. Nós te invocamos, ó Pai eterno. Nós te invocamos para que o Senhor nos dê aquilo que nós ainda não sabemos e que o Senhor vê que nós precisamos saber. Senhor, nesses dias, neste tempo, Senhor, pedimos sim, nós clamamos, Senhor, que o Senhor opere, Espírito Santo, poderosamente na vida de cada um de nós. E nós te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Você pode sentar? Cobrir um pouco as costas. Queridos, eu quero falar... se eu der um título a essa palavra que o Senhor me deu, o título seria Quando o Justo Governa. Quando o Justo Governa. Nós estamos no mundo, todos que são cristãos, presta atenção, todos que são cristãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E isto precisa ficar tão claro, tão firme em nós, que todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, nossos pensamentos precisam passar por este crivo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A jurisdição sobre a nossa vida não são os poderes da terra, nem os poderes do inferno. A jurisdição sobre a nossa vida é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo de Deus, que define aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que pode e aquilo que não pode chegar na nossa vida. E tudo acontece do lado de cada eternidade para o nosso bem, mesmo aquelas coisas que são difíceis de entender.
Por quê? Porque muitas vezes coisas que são difíceis de entender, elas no decorrer dos anos, elas se comprovam como sendo algo de sumo bem. Porque Deus não faz nada ruim. Deus é um Deus bom. Nós somos filhos de Deus por meio da obra de Jesus Cristo e pela nossa fé, porque tem que ter a concorrência da nossa fé. Ele fez a obra, mas Romanos capítulo 3 diz que mediante a fé, Deus fez uma proposta, Romanos capítulo 3, eu não vou ler. Romanos capítulo 3, 23, se não me engano. Ele fez a proposição no seu sangue. Quem aceita, passa para uma jurisdição diferente. Você entende? Para um tipo de governo diferente. E como nós, você e eu também, todos nós viemos da morte eterna, da morte de uma natureza caída, pecaminosa, ao sermos introduzidos no reino, nós precisamos aprender tudo o que concerne ao reino. E nós não sabemos. E isso não se aprende em livros. A Bíblia, a Sagrada Escritura é o norte para nós lermos, estudarmos, meditarmos, mas o Espírito de Cristo vem, ilumina a letra que nós lemos e aquilo se torna verdade em nós e a partir daí, então, aquela legislação é estabelecida na nossa vida. Entendeu? Nós estamos no tempo do ministério do Espírito, ninguém se engane. Tempo do ministério do Espírito. E o Espírito Santo quer ensinar a mim e a você como viver nesse mundo como estrangeiros. Além de estrangeiros, ele nos chama para sermos seus embaixadores. Por isso que eu digo, quando a gente vem para cá, queridos, e nós louvamos, receba o rei do reino mais importante do universo. Receba-o, você receba-o. Receba-o como um embaixador, recebe um representante de uma nação, recebe a autoridade máxima daquela nação. Você é um embaixador, você é uma embaixadora para receber nos louvores congregacionais, para receber o rei. O rei. Então, todo o coração, todo o entusiasmo, toda a força, toda a voz. Às vezes eu dizia assim, você trouxe o pulmão, eu vou começar a falar isso. Quem trouxe o pulmão vai cantar agora. Quem trouxe o pulmão vai dar um glória a Deus, um aleluia. Sabe por quê? Porque senão a gente vai se acomodando, se encurujando. E o Espírito vai dizer, bom, né? Fazer o quê? Vou esperar. Por quê? Quem atua no mundo, quem é do Espírito e atua no mundo, para atuar legitimamente, tem que ter um corpo. E isso vale tanto para Deus quanto para o inimigo. Não merece nem ser mencionado, diga-se de passagem. Mas Deus não fará nada na terra se ele não tiver um corpo consagrado através do qual ele possa usar para alcançar vidas, para estabelecer decretos, ordens. Você entende? Assim o inimigo. O inimigo tem os seus enviados que ele usa. Ele usa esses corpos e faz o que bem entende, até que ele encontre o embaixador do reino que diz, você aí, entendeu? Então, Jesus Cristo é o justo. Eu quero embasar aqui a nossa meditação com alguns versículos. O Salmo 145, versículo 17. 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Justo, retidão, justo. Você sabe o que é justo, né? Aqueles que trabalham com construção, quem sabe sobre o prumo, sabe do que eu estou falando. O prumo é uma corda que tem um peso na ponta. Vamos dizer, simplificando, eu não sei os termos técnicos, tá? Mas
E aí, se você coloca ele em algum... Por exemplo, se eu colocar nesse canto aqui, o peso embaixo vai puxar a corda, ela vai ficar retíssima. O Senhor age sempre no fio do prumo, com perfeição. E também, diz aqui, santo em todas as suas obras. O que isso quer dizer? Completamente outro, separado de obras misturadas, de obras manchadas, de obras sujas, de obras que parece que é e parece que não é. Santíssimo, santo. Obras santas são as obras do Senhor. São as obras que Ele faz. Justo é o Senhor. Nós vimos Jesus Cristo é quem? Vamos lá, todos juntos. Jesus Cristo é o quê? Jesus Cristo, o justo. Agora, justo é o Senhor, Jesus Cristo, em todos os seus caminhos. Reto. Com Ele não tem, sabe? Uma desviadinha, uma complacênciazinha, uma ajeitadinha, um jeitinho brasileiro daqui. Reto, justo e santo. Santo. Santo significa completamente separado. É o que nós podemos dizer, aquele que é o totalmente outro. Não tem ninguém como ele. Só ele como ele. Amém? Então, as suas obras, elas procedem de uma fonte, que é ele mesmo, de uma fonte completamente distinta. Completamente distinta. Continuando. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Glória a Deus. Santo tu és, Senhor. O Senhor justo se revelou um dia. Isso foi profetizado antes que ele viesse. Zacarias 9, versículo 9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Agora escuta, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Quem lembra no domingo anterior à Páscoa, do começo da semana da Páscoa, quem entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Quem foi? Diga, Jesus Cristo o justo. Diga. Então nós temos aqui Jesus Cristo o justo, que é também rei. Tudo certo até aqui? Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. O teu rei, justo e salvador. Rei justo. Diga, rei justo. Aleluia. Outro texto. Isaías 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. Nós vamos ler alguns versículos aqui. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Amém? Sei a minha tradução um pouquinho diferente aqui. Enfim. Aqui está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, que quebrou o jugo do opressor. O opressor é o governante injusto. Entendeu? Jesus Cristo é o rei justo, o opressor. Aqui diz aqui, ó, versículo 4. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor. O opressor era aquele que tinha direito legal sobre todos nós, antes da nossa salvação. O inimigo das nossas almas. Aquele que desde Adão, toda a raça humana ficou sujeita por causa do pecado. Então ele governava com vara opressora,
com cargas e com jugos. Mas quando o Rei Justo veio, ele operou a salvação. É disso que o texto está falando. A nossa alegria, a nossa exultação é porque há uma legislação sobre nós, a que não pode ser quebrada por aquele opressor que governava antes de nós sermos do rei. Amém? Isso é muito importante nós entendermos para que se torne um artigo de fé, porque isso é isso que a Bíblia fala, é um artigo de fé. Nós precisamos crer assim. Quem manda em mim, quem manda em você, não é o mundo, não é Babilônia, não é o inimigo. Quem manda em nós é o Rei Justo, é uma outra legislação. Aí você diz, mas então, por que coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sempre vai acontecer enquanto estivermos aqui. A palavra de Deus mesma fala, o Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Por quê? Porque há um embate. E ele, nosso inimigo, ele não está com os seus olhos focados naqueles que são dele. Os que são dele são dele. Ele está com seus olhos focados naqueles que disseram, meu corpo te pertence, minha alma te pertence, meu espírito te pertence, não eu, mas tu em mim, Senhor. É nestes que ele foca. Sabe por quê? Porque ele quer chegar diante de Deus e dizer, está vendo? Foi só mexer um pouquinho. Entendeu? Então, muitas vezes, nós corremos o risco de desonrar a Deus se nós não entendermos qual é a legislação que governa sobre nós. Por exemplo, nós somos cidadãos brasileiros. Há uma legislação que governa sobre nós. Amém? Não pode vir uma pessoa estrangeira, pode ser a autoridade que for, estrangeiro, e querer governar sobre nós. Não pode. Nós somos protegidos pela legislação da nação a que pertencemos. Você e eu, como cidadãos brasileiros, nós temos direitos que, por exemplo, sei lá, quem lá de qualquer lugar do mundo queira vir e querer aplicar alguma coisa, uma lei, qualquer coisa sobre nós, sendo cidadãos brasileiros, não vai poder. Não vai poder. O que vai impedir? Diga, todo aparato de defesa nacional. Diga. Entendeu? Se alguém mexer com um brasileiro fora do Brasil, vai ter todo o Brasil. Vai ter todas as instâncias de defesa dos cidadãos trabalhando para proteger o cidadão brasileiro. Quanto mais, amados, você imagina que o reino de Deus opera para proteger os que são dele? Porque a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos reconciliados com o Pai por meio do sangue de Cristo. Então, quando os crentes introjetarem essa verdade, receberem para dentro, para o lugar de dentro, aqui, na alma, no espírito, e disserem, eu sou cidadão de um outro reino, é um outro governo que opera, que lidera sobre mim, que legisla sobre a minha vida, muita coisa muda na vida da pessoa. Estava conversando com alguém esta semana. Quando você entende isso, quando você começa a viver assim, é covardia ser crente. Não tem, meu? Não tem. Esquece. Mas acontece que para eu, por exemplo, ter direito às proteções da minha cidadania, falando como brasileira, eu tenho deveres também. E a grande questão é que muitas pessoas não entendem que uma legislação ela é composta de direitos e de deveres. Eu preciso cumprir os dois. Eu tenho direitos, mas há deveres. E quando um cidadão não cumpre os deveres, pode acontecer de ele sofrer sanções, não do outro lado,
mas do próprio governo ao qual ele pertence. Entenderam? E aí o que que é? Aí é o programa socioeducativo. Entendeu? Nós entramos no programa socioeducativo para aprender como desfrutar, né, plenamente da cidadania. Entendeu? Então, é muito importante nós entendermos que há um governo sobre nós. Há um governo sobre nós. E há uma coisa também muito importante que nós precisamos entender, e eu quero já antecipar aqui, depois nós vamos voltar. Porque as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo é uma semeadura que pode favorecer o reino de Deus e a nossa cidadania, ou pode fortalecer o império das trevas. Tudo o que eu falo, uma palavra que eu fale, é uma semeadura. Uma atitude que eu tenha é uma semeadura. Um pensamento que depois vai se traduzir numa atitude. Estas coisas, todas elas são semeaduras. E eu quero lembrar vocês que lá em Gálatas está escrito que aquele que semear no Espírito colherá vida. E aquele que semear na carne colherá corrupção. Corrupção é destruição, esfacelamento, né? Destruição. Não pensa só corrupção como esse assunto que anda em moda hoje em dia. Pensa em corrupção como, por exemplo, um prédio que vai se deteriorando, o corpo humano que vai envelhecendo, coisas que vão, né? Vão se acabando e tal. Então, quem semeia na carne vai colher isso. Corrupção, destruição, até a morte eterna. Mas quem semeia no reino do Espírito, colhe vida. E colhe cada dia mais entendimentos, revelações, direção que vem do Espírito Santo de Deus. Amados, o Senhor é fonte de alegria. Nós precisamos entrar nisso, você precisa entrar nisso. Então nós vimos até agora alguns textos que nos mostraram quem é o Rei Justo. Quem é o Rei Justo? Existe uma palavra citada em Hebreus e também no Salmo 110, que é a palavra hebraica, que fala desse rei. Ele é identificado como Melquisedeque. Mas não o Melquisedeque, aquele lá que Abraão encontrou. Não, o Rei Justo, o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão. O santo, aquele que é santo em todas as suas obras, aquele que é justo em todos os seus caminhos, Jesus Cristo o justo, amém? Amém? Então o Rei Justo, ele veio, e hoje nós estamos lembrando a morte dele, até que ele venha, nós vamos continuar. O Rei Justo fez um sacrifício para que você e eu possamos adentrar plenamente na nossa cidadania. Mas, amados, entenda uma coisa, nossa cidadania, quanto mais nós entramos, vai ser menos de nós e mais dele em nós. Menos minha mente, mais a mente de Cristo. Menos minha vontade, mais a vontade dele. É isto que é adentrar no reino dele. Não eu, ele em mim. Entendeu? O apóstolo Paulo chegou a dizer, eu estou crucificado, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso você pode dizer também. Todos nós, todos que cremos que somos de Jesus Cristo, a não ser que seja só da boca para fora, não seja nem nas emoções, se for só da boca para fora, mas se o nosso ser de alguma forma já está envolvido, nós podemos dizer sim, eu morri com Cristo. A velha natureza continua querendo aparecer, mas eu meto um pé na cabeça dessa velha natureza e mando ela calar a boca. Por quê? Porque não eu, mas ele em mim. E quanto mais você entende isso, mais o Rei Justo governa em você. Entendeu? Entendeu? Você quer o Rei Justo governando? Está aqui minha velha natureza, Senhor. Está aqui.
Eu não sei lidar com ela, mas o senhor mata ela. O Senhor mata ela. Você quer o rei justo governando? Está aqui meu corpo, Senhor. Porque lembra que eu falei? Na terra só tem legalidade para agir quem tem corpo físico. Tá? Por quê? Por que o Senhor Jesus Cristo veio em carne? Porque Deus deu a terra aos homens. Entendeu? Então ele veio, o Senhor veio, morreu, sem cometer nenhum pecado, mas todos os pecados foram colocados sobre ele, ressuscitou para começar uma nova criação, onde seres humanos são os portadores da presença dele. E onde esses seres humanos, que são portadores da presença dele, estiverem, ali o reino está. Porque nestes, subsidiando e protegendo e suprindo e direcionando, está o Rei dos Reis, por seu Espírito. Eu não sei. Hebreus 7, versículo 21, glória a Deus. Só Deus para imaginar um plano desses. Só Deus, ninguém mais. Não sendo merecedores de nada, e pela fé, podendo recebê-lo, receber a presença dele, ser portadores dele, e ele nos usar do jeito como nós estamos, num processo ainda de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de amadurecimento, ele nos usar para ele operar na terra. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 7, 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, né? Porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós temos o Rei justo, que enviou seu Espírito Santo, e esse é o tempo do ministério do Espírito, para que todos aqueles que creem, com inteireza de coração, que sabem que não merecem nada, não é por mérito, não é por mérito, falei domingo passado. Ai, a gente se esforça para fazer uma coisa, o Senhor está aqui, isso aqui fui eu que fiz. Ele diz, pois é, não fui eu que fiz. Eu quero fazer em você, eu quero fazer através de você. Então, aqueles que entendem isso, consagram o seu corpo ao Senhor. A palavra de Deus, Romanos, né? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, não morto, vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. O que ele quer dizer? Racionalmente, eu decido que este corpo aqui é e está a serviço do rei. Então, se está a serviço do rei, ele pode usar. E eu só tenho, a minha obrigação é cuidar dele. É cuidar dele. Para que o Senhor Jesus sempre tenha um veículo por meio do qual ele possa operar no mundo. Porque ele não vai operar se ele não tiver um corpo. Ah, mas ele não pode todas as coisas. Pois é, mas ele escolheu assim, vai conversar com ele. Ah? Agora, o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Melquisedeque, que é o sumo sacerdote da nossa confissão, em Hebreus 1, versículo 8, está no trono. E o trono é de graça, é o trono da graça. Por quê? Se você olha, se eu olho para mim, eu digo, não, é muita coisa, Senhor, é muita coisa para mim. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar uma coisa dessas. Você poderia? Sinceramente. Eu vejo alguns aqui meio desanimados e tal. Eu acho que você nunca pensou que o Senhor Jesus, Ele quer te usar para alcançar outros, para se manifestar no mundo, para falar através de você, para agir através de você.
Acho que, eu não sei quanto a você, mas quando eu penso no Senhor Jesus e eu penso nisso, não há honra maior do que essa. Não há. Não há privilégio maior do que esse. Não há, não existe. Porque a nossa tendência é só olhar aqui. É só olhar aqui. As pessoas só olham o que elas enxergam, o que estão enxergando. Olham a sua história, olham até o dia de hoje, seus projetos, seus sonhos para o dia de amanhã e depois, mas não olham a eternidade. Eu falei domingo passado aqui, anjos, querubins, serafins, toda a corte celestial olhando para um serzinho como essa aqui e vendo o Espírito Santo dentro, agindo no mundo. Deus, o Senhor enviou o seu Espírito. Eles não são invejosos, graças a Deus, né? Mas se fossem, a gente estava lascado. Porque a Bíblia fala no Salmo 103 que eles são magníficos em poder. Se eles fossem invejosos, o invejoso é aquele que age sempre, todo dia, contra nós. Eles olham para nós e dizem, o Senhor está aí dentro? Deus? É por isso que eles dizem, santo, santo, santo. E aí eles nem respiram, santo, santo, santo. Por quê? Porque é algo que eles nunca imaginaram. Era um mistério que estava escondido. Cristo em nós, a esperança da glória, era um mistério escondido. Então, se você olha para as dificuldades da sua vida hoje, pensa na eternidade. Pensa nas coisas do alto. Pensa na glória da vocação, do nosso chamado. Tira os olhos do pó. Você não é galinha, você é águia. Amém? Olha para cima. Olha para aquele que te chamou. Olha para o Senhor, o justo. O justo que diz, vem, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Ah, Senhor, mas eu não sei o que fazer. Eu faço, pode deixar. Você se rendeu, se entregou? Hã? Hebreus 1:8 diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono, não sei se eu estou lendo, é isso aí. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, cetro de justiça, governo reto, governo santo. Amém? Do Filho diz, ó Deus, do Filho diz, ó Deus, o teu trono. Amém? Espero que o Espírito Santo está ministrando a você. Sim ou não? Sim? Amém? Por quê? Quando eu digo que se nós começarmos a meditar nisso, nós vamos sair do resto do chão, nós vamos sair do dia a dia, nós vamos sair das lutas, das dificuldades, das ameaças, dos terrorismos que andam por aí, pela mídia e tudo mais. Nós vamos tirar os nossos olhos do rasteiro e nós vamos, olhando para cima, nós vamos ver, amados, que aqui o Senhor Jesus Cristo, né, que subsiste, o trono do Senhor, subsiste pelos séculos dos séculos, que é aquele que reina, nós vamos entender o que ele preparou para nós para a eternidade. E quanto mais você lê a Sagrada Escritura, mais o escritor da Escritura vai revelar, mais ele vai mostrar. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Esse é o rei. Eu li aqui, eu não dei a referência lá, mas eu li, agora Deuteronômio 32, versículo 43. Quem nos condenará? Pensa. Ah, mas estão falando de mim, estão falando de mim, estão falando... Se eu te conto a minha história, como diz o pastor Ari, você senta, chora e me dá dinheiro. Se eu te contar a minha história. Mas e daí? E daí?
Outros são embaixadores, estão na terra. E imagina assim, o reino, diz lá, as ruas são de ouro. Nós vamos pisar no ouro, gente. Você está chorando por ouro, mas você vai pisar no ouro. Não se preocupe com isso. Somos embaixadores de um reino cuja cidade tem, as ruas são de ouro. E aí o embaixador vai lá para um país perdido, lá não sei aonde, chega lá, todas as casinhas modestas, né, sem luz, sem brilho, sem nada. Olha lá, né, embaixadora, e vê a casa do pajé, que é feita de tronco de árvores e com palha em cima. E o embaixador do reino, cuja cidade tem as ruas calçadas com ouro, olha para a cabana do pajé e diz assim: ah, Deus, mas eu quero uma igual. E aí ele esquece os seus deveres de embaixador, porque ele começa a trabalhar e a lutar e a se empenhar para conseguir uma choupana igual àquela do pajé, da tribo daquela cidade lá do fim do mundo, e esquece a cidade celestial que está descendo, da qual ele é embaixador. Se isso não é para ficar com o coração triste pela tristeza de Deus, então eu não sei o que é ficar com o coração triste pela tristeza de Deus. Por isso que hoje os cristãos precisam saber quem são, por que estão no mundo, e tomar uma decisão. E não semear segundo a carne. Queridos, porque o embaixador, a casa dele é paga, o aluguel é pago. A comida ele ganha. O governo da nação que o representa paga a comida para ele. Ele tem proteção. O território onde ele está, mesmo os donos daquela terra onde ele é embaixador não podem entrar. Você sabia que a embaixada é o território daquela nação que ela representa? Vamos dizer assim, que aqui fosse a embaixada dos Estados Unidos. A legislação brasileira não teria vigência sobre esse território aqui, se fosse o caso. Você entendeu? Onde você está é um território legislado por um outro governo, cujo rei é o rei justo e cujas obras são santas. Glória a Deus, aleluia. E por que eu digo que é uma coisa maravilhosa? Porque Eclesiastes diz para nós, não precisa, Eclesiastes 7:20, se quiser, projeta, diz que não há um justo sequer. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não há um justo sequer. Romanos vai repetir isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai repetir. Não há um justo sequer, mas nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Então, aquilo que os anjos querem entender, aquilo que os anjos admirados observam, aquilo que o mundo espiritual observa, aquilo que faz o inimigo esbravejar, esgrunhir, babar de raiva, é que ele não pode tocar naqueles que estão debaixo da legislação do rei justo. Entendeu? Mas agora eu vou voltar ao princípio. Os cidadãos do reino do rei justo têm direitos, sim, mas também têm deveres. E a maioria do povo na terra é especialista em conhecer os direitos, mas deveres... Então, em Cristo, nós achamos misericórdia e graça. Hebreus 4 vai dizer isso, né? 4, eu vou ler aqui, Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Que trono? Aquele que ele está, o teu trono, ó Deus, subsiste. Nós lemos agora há pouco. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
sabe, fazer aquele caminho de volta para o Senhor, dizer para Ele, Senhor, eu entendo, eu sei aqui na minha cabeça que faço parte do rol dos embaixadores, mas eu não tenho conseguido viver como embaixador. Eu não tenho conseguido te representar. Eu venho, não se esconda, venha para junto dele. E eu quero, Senhor, me concede, Senhor, misericórdia e graça para que eu seja, de fato, parte desse elenco, desse povo. E ele vai dar. Como que ele dá? Enchendo com o Espírito. Não tem outro jeito. É o Espírito Santo. Porque as obras da carne são carne. E as obras do Espírito são Espírito. E quando o Espírito Santo nos dá um movimento, mesmo quem nunca teve nenhum movimento do Espírito percebe, isso aqui não veio de mim. Isso não veio de mim. Né? Por quê? Porque é o Senhor movendo, né? Então, queridos, tem um Provérbios, eu quero usar esse texto aqui, porque ele é a base dessa meditação. Provérbios, versículo, eu acho que eu coloquei aí Salmo, mas é Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 2 diz: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. É isso mesmo. Quando os justos se engrandecem, quer dizer, quando os justos aparecem, eles amadurecem, eles se desenvolvem, né? O povo se alegra. Por quê? Porque as obras de justiça são feitas. Então, veja bem, vamos ligar as duas coisas. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Porém, fomos justificados pelo sangue de Cristo. E quando a palavra de Deus diz lá em 1 João, se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que nos restaura, nos devolve à posição anterior. E quando nós somos devolvidos a essa posição anterior, nós continuamos o processo de sermos desenvolvidos pelo Senhor. Justificados. Então, não há nenhuma contradição entre Eclesiastes, que diz não há nenhum justo sequer, e Provérbios, quando diz quando os justos engrandecem, porque esses justos aqui são aqueles que são justificados por Deus, mediante a fé. Justificados por Deus mediante a fé. Então, quando estes justos começam a aparecer, o povo se alegra. Entendeu? Por que o mundo está nessa condição? Não responda. Não responda. Ah? Muitos embaixadores estão lá. Eu quero uma... Deus, Senhor, não leva em conta, é só um teatro. Eu sou aqui, eu te amo. Sabe? Assim. Senhor, olha aquela... Senhor, eu preciso de uma casa como aquela, o Senhor vê, né? Eu preciso, Senhor. Tudo bem, tá, a casa. Mas não engrandece. Enquanto isso, o povo não se alegra. Agora, se eu estou num lugar desolado, tenho consciência da minha identidade. Você tem consciência da sua identidade. Você olha as coisas de cima. Eu disse, você não é uma galinha, você é uma águia. Suba, olha as coisas de cima. Você olha de cima, você diz, não, nada do que está por aqui, eu sou estrangeiro aqui. Isso não me interessa. Meu rei sabe se eu preciso de uma casa ou de um motorhome. Talvez eu precise de um motorhome para andar de um lado para o outro. Para que eu vou ter uma casa se eu vou ter que andar de um lado para o outro? Né, meu irmão? Talvez uma moto potente, né? Vou ficar fincada numa casa parecida com a casa do pajé, quando o Senhor quer me locomover por todo mundo. É Ele que sabe o que é melhor, não eu. Então nós lutamos a carne e o diabo junto. Não, porque... mas você tem que ter uma igual, porque onde já se viu você não tem? Você tem que ter uma igual. Mas você é crente, como que você não tem uma igual? Você é crente, Deus está contigo. Mas então por que Ele não te dá essas coisas? Por que Ele não responde a isso? Por que Ele não tem... Por quê? Diabo falando. Até que o crente acorda e diz assim, fica quieto aí, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo e eu sei o que eu estou fazendo aqui. E aquele que me mandou é aquele que tem o script todo na mão. É Ele que vai me dar o próximo passo.
não é você. Porque ele procura mexer sempre naqueles pontos onde, né, de alguma maneira, ele possa oprimir. Certo? Então, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Essa é a resposta para a Babilônia aí. Quando os justos se engrandecerem, a Babilônia vai cair. Quem pegou, pegou. Justos significa ele em nós, o Espírito Santo operando. O Espírito Santo operando. Olha que plano maravilhoso. Eu não envio vocês sozinhos. Vocês vão me representar, mas não se preocupem, não é com a força de vocês, não é com os recursos de vocês, não é com a inteligência de vocês, não é com as capacidades de vocês. Eu vou estar dentro de vocês. Porque vocês me deram o corpo, vocês consagraram o corpo de vocês para mim. Então, esse corpo de vocês é meu veículo. E eu posso operar onde eu levar vocês. Aí a pessoa perde emprego, está vendo? Bah, Deus. Né? Só falta ele pegar uma trombeta e trombetar. Tenho o melhor para você, onde eu quero te posicionar agora. Só confia. Mas como é que eu vou pagar as contas? Tenho recursos para te suprir enquanto você vai sendo conduzido para aquele novo emprego. Aliás, não peça emprego. Peça uma fonte de renda abençoada pelo Senhor. Porque tem um segredo aí. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Tem gente que pede trabalho. Claro, vai ter trabalho. Cada um. É ou não é, irmãos? Cada um recebe o que pede. Igreja Monte Sião, acorda. Não peça trabalho, nem emprego. Peça uma fonte de renda abençoada. Uma fonte de renda abençoada pelo Senhor. Amém? Continuando. É por isso, nós vamos agora para Mateus 6, que o Senhor Jesus, por tudo isso que eu falei até agora, que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. É a primeira expressão que o Senhor nos ensina a orar. Nós precisamos saber para quem nós estamos falando. Nós precisamos saber com quem nós estamos falando. Por quê? Deus é um título. Deus é um título. Tanto é que tem Deus em maiúsculo e tem Deus em minúscula. Você diz, Deus é um título. Senhor também é um título. Agora, Pai nosso que estás no céu só tem um. É o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Então, dirija-se àquele que está nos céus, o Senhor Jesus Cristo disse. E interessante que o Senhor disse, Pai nosso. Por quê? Porque quando nós vamos, nós vamos para o Senhor, nós vamos com todo o nosso ser, com tudo que fizemos, todas as nossas semeaduras que eu falei antes, né? Letras, palavras, pensamentos, nós vamos com tudo. Ele vê tudo. Para ele não tem nada escondido. Nós vamos com tudo. E nós vamos também com nossos irmãos. Tá? Nós carregamos nossos irmãos, nosso relacionamento com os irmãos. Tanto é que quando ele chegou para Caim, ele disse, onde está teu irmão? Acaso eu sou responsável pelo meu irmão? A resposta é sim, você é responsável pelo seu irmão. Por isso que é Pai nosso, não é meu pai. É Pai de todos nós. Então, quando nós conversamos uns com os outros, quando nós nos relacionamos, nosso Pai está vendo. É isso que eu quero dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu já falei um pouquinho do santo. O que é santificado? Santificado é totalmente outro. Me falta uma expressão melhor. Totalmente outro. Santifica. O teu nome é um só. É este. Ao teu nome, as coisas acontecem. Ao teu nome, o teu nome, o teu nome. A palavra de Deus nos ensina no livro de Atos
que não foi dado debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta, se eu for expulsar um demônio, dizer, sai porque eu tenho fé. Não gosto muito de falar dele, mas me falta um exemplo melhor. Sai porque... Não, tem os 7 filhos de Sevas que foram expulsados. Sai em nome do Deus de Paulo. Do Jesus Cristo em quem Paulo acredita. Ah, nós conhecemos 2, muito bem. Mas vocês quem são? E aí pegaram os 7 e deram uma sova neles. Entendeu? Santificado. Esse nome, por este nome, as coisas se movem. Santificado seja o teu nome. Olha o versículo 10. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Senhor, governa na minha vida. Senhor, governa no meu corpo. Senhor, governa na minha alma. Senhor, governa no meu espírito. Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Senhor, minhas emoções que se calem meu ego, que se calem meus desejos, que se calem meus propósitos, que se calem meus planos. Calem-se. Governa, Senhor. Venha a tua vontade, venha os teus planos, venha os teus propósitos, venha os teus desejos. Venha as tuas estratégias, venha o teu planejamento, venham os teus recursos. Senhor, é isso que o Senhor quer? Senhor, me dá estratégia. É isso mesmo? Me dá estratégia, me dá o planejamento, me dá os recursos, Senhor. Venha o teu reino, governa. Governa. Então, uma coisa que os pais de família podem fazer dentro das suas casas, e quando a mulher não tem mais, não, a mulher é o cabeça da família, você pode orar. Nessa casa seja estabelecido o teu governo. Como vai ser? Não sei. O responsável é ele. Ele vai fazer acontecer. Você entendeu? Entendeu? Teu governo. Tem coisas desalinhadas em casa, pais, que eu vou falar com os pais agora. Agora vamos começar a tratar de relacionamentos, agora para frente, por quê? Os 2 mandamentos. Ama a Deus e ao teu próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Aqui reside tudo. E é nisso que nós temos que trabalhar, nesse tempo que nos sobra na terra. Se a gente for viver 50 anos, 60, 70, eu não vou viver mais 70, mas o tempo que vivermos na terra, tudo se resume nisso. Alinha tudo com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas, ao próximo assim. Tudo, 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 tudo. 50 anos, 60 anos alinhando tudo. Não, mas é muito tempo. Mas é item por item. Não é no atacado, é no varejo. Aquele jeito de falar com esse, aquele jeito de falar com aquele, o modo de tratar esse, o modo de tratar aquele. Senhor, de novo, tem que voltar tudo. Meu filho, minha filha. O reino é legislativo. Para que nós possamos desfrutar de todos os direitos, temos também que cumprir os deveres. Então ele diz, venha o teu reino. E nós podemos, e eu vou ficar por aqui, porque completando a frase aqui, encaixa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita aqui, na terra, a tua vontade, como ela é feita no céu. Então, eu não quero falar num ministério, vamos falar assim, uma coisa secular. Secular não, também não é, porque nós estamos sempre no ministério. Você encontra uma pessoa, ela não é convertida, vamos supor. Encontra uma pessoa, não é convertida. A vontade do Pai é que nenhum pereça. Nenhum. A vontade do Pai é que nenhum pereça. E você vê a pessoa que não é convertida, você diz, Pai, seja feita na vida dessa pessoa, aqui na terra, assim como é a tua vontade no céu. E a tua intercessão vai mover, o Espírito Santo vai começar a pairar sobre aquele caos, sobre aquela morte, e vai começar a gerar circunstâncias que vão começar a despertar aquela vida. E a primeira coisa que vai acontecer vai ser arrependimento. E quando a pessoa começar a chorar, você abraça e diz, bem-vindo ao reino. Entendeu? Vontade na terra, como era no céu. No céu tem um corpo humano glorificado, verdade? Perfeito. Sem doença.
Aí você vai pensando o resto. Amém? No céu, tem alguém que pensa pensamentos de bem e de paz, para nos dar o fim que desejamos. Então, quanto mais alinhados com o Senhor, mais nós desejamos o que Ele deseja e mais Ele libera o poder para que isso que nós queremos, que é o que Ele quer, aconteça. Então, amados, eu ousaria dizer, nós estamos entrando num período em que se vai ver quem são os paupérrimos, essa foi forte, os paupérrimos, pobres, no reino, e pobres, famintos, necessitados, mas eu não estou falando de coisas físicas, eu estou falando do governo, necessitados do governo, necessitados da intimidade, necessitados da comunhão. Agora isso requer de nós humildade. Senhor, eu venho, eu tenho fome, Jesus me alimenta. Eu preciso do teu espírito. E não achar que nós estamos bem. Eu estou bem, estou levando minha vidinha. Mas você está levando a vidinha, vai? Está esperando o quê? Morrer? Não. Nós temos que ter um objetivo. Que a tua vontade seja feita aqui, como ela é feita no céu. Uma vez eu entendia como prontidão. Deus falou no céu, aconteceu. Agora eu entendo tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Sabe, pastora? Tudo o que há em Cristo, tudo o que há em Cristo é vontade de Deus, está no céu. O Espírito Santo vai falar com você. Eu não vou me adentrar nesse ponto. Por isto, nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com o Espírito habitando em nós, nos governando, nos conduzindo, operando na terra, através dos seus, os seus, o justo governa. Entendeu? O justo governa. Ele vê uma injustiça e diz, não. Não. Está sendo transmitido, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Quem viu aí que estava previsto um ciclone há uma semana atrás, eu acho, para a região da Serra. Aquela foi boa, né, meu irmão? Mas eu não sei quantos se deliciaram, mas eu fiquei muito feliz. Uma vez eu fiz uma oração, eu disse, Jesus, não me deixa nunca eu ficar acostumada com as coisas que o Senhor faz. Eu quero sempre me maravilhar, eu quero sempre olhar como se fosse a primeira vez que eu vi o Mar Vermelho se abrindo. Para os irmãos que não sabem, eu vou contar. Nós vimos, acho que era numa quinta-feira, nem me lembro mais que dia, nós vimos que tinha um ciclone se formando no Paraguai e que ele vinha subindo, né? E que ele ia varrer a Serra Gaúcha. Isso lá por quinta-feira. Eu lembrei Jesus acordando no barco, olhando para os discípulos e dizendo, homens de pequena fé, até quando terei que suportá-los? Me lembrei na hora. Mandei uma mensagem para os grupos de Zap. Mandei uma mensagem, eu disse, vamos orar, esse ciclone, ele tem que morrer lá onde ele está se formando. Mas, gente, é o grupo, aí é que está a importância do grupo. Trate bem seus irmãos, porque vai chegar a hora que você vai precisar deles, muito mais do que você imagina. Não é profecia, é fato. Sabe? Só um parênteses. Sabe nos países onde o evangelho não é aceito? Você não sabe quem é metodista, presbiteriano, assembleiano, evangélico, reformado, católico. Você não sabe. Sabe por que não sabe? Porque são todos vistos como inimigo. Eles acreditam em Jesus Cristo. Então, a perseguição é uma das coisas, das melhores coisas para separar o santo do profano e para separar também quem é de quem não é. Não precisamos chegar a esse ponto. Nós podemos nos adiantar, correr na frente. Amém? Correr na frente. Eu já falei aqui, tem lugares aí onde as pessoas estão nas ruas chorando, pedindo misericórdia. Não vamos esperar isso, queridos. Quando os justos governam, o povo se alegra. Não esqueça nunca mais disso. Provérbios 29, 2.
Justo é aquele que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, voltando lá, né? Aí, tá, falamos aquilo, tá, vamos orar. Nós vamos orar até ter notícias. Aí, sabe o que aconteceu? O ciclone se formando, vamos dizer aqui, onde tem a minha mão direita aqui. Aí, apareceu uma frente fria, vigorosa, se formando na Argentina, na mesma direção que o ciclone. E a frente fria não deixou o ciclone entrar no continente. Glória a Deus e aleluia! Oh! Glória a Deus! O Espírito Santo antecipa. Ele vos anuncia o que há de vir. Ele vos anuncia. Então, se eu tivesse que resumir assim, o que você me aconselha? 30 e tantos anos lá, o que você me aconselha? Busca ser cheio do Espírito Santo. É isso. Busca ser cheio do Espírito Santo. O resto, tudo mais o Senhor fará. Para os que buscam essa comunhão, essa intimidade. Tá bom? Então, eu vou repetir essa frase. Com o Espírito Santo habitando em nós, nos governando, primeiro governando a nós, nos conduzindo, operando na terra, através dos seus, o justo governa. E aí os povos se alegram. Por isso é que nossa semeadura tanto pode favorecer o reino de Deus, como fortalecer o outro lado. E o que ele espera? Ele espera uma entrega completa, sem reservas, né? E com confiança plena nele. E sempre reconhecendo que ele é o Senhor. Amém? Amém? Você quer que o justo governe? Quem quer? Então fica de pé. Eu quero chamar nossos irmãos aqui para eles estarem ministrando. E você ouviu, né? Melquisedeque, o rei justo, nos justificou com seu sangue. Ele veio. Ele é o braço revelado do Pai. Ele veio para nos trazer salvação, reconciliação. E ele nos ensinou. Ele disse, o meu Espírito, a promessa do Pai eu vou enviar a vós. Então, eu gostaria que nós estivéssemos ministrando ao Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar a ceia, lembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Mas eu gostaria por um momento, enquanto vamos dar graças, enquanto eles ministram o louvor, eu quero pedir algo a você. Eu disse aqui, e foi uma coisa que o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito Santo que me mostrou. Existem pessoas que se escondem de Deus cantando louvor. Olha só, que loucura. Que loucura. Eles aqui vão ministrar o louvor. Essa é a função deles nesse culto. É isso que eles vão fazer aqui, que todos nós devemos fazer. Mas nós podemos aproveitar esse momento para falar com o Senhor. Senhor, do que eu ouvi aqui hoje, isso, eu preciso acertar na minha vida. Eu venho a Ti, peça perdão, faça um retorno. Ou se for o caso, diga para Ele, eu tenho sede, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é poder para ser testemunha dEle. Sabe? Não confunda o Espírito Santo, eu falei esses dias. Não confunda receber o batismo do Espírito Santo com orar em línguas. Orar em línguas é um dos sinais e nem é para todos. Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse, oram todos em línguas? Era uma pergunta retórica, a resposta é não. Nem todos oram em línguas. Mas todos os que são cheios do Espírito Santo são testemunhas de Jesus. E tem poder para testemunhar dele. Entendeu a diferença? Então eu posso não orar nenhuma língua, mas o Espírito fluir e operar. E as vidas serem convencidas. Se você orar em línguas, ore. Se você ora português também é uma língua, ora em português. Vamos nos submeter ao Senhor agora? Enquanto esse louvor, darei graças a Ti, ó Senhor, é ministrado. Você não precisa cantar baixinho, celebra mesmo. E nós que estamos aqui, vamos orar agora. Fala com o Senhor. Você pode dizer a Ele, a minha vida até hoje tem sido essa vidinha. Senhor, eu quero Teu Espírito operando. O Rei, o Espírito Santo de Deus está aqui. Não tome isto como algo banal.
Não tome isso como algo de menos valor. A coisa mais importante que existe sobre a face da terra é estar em comunhão, na presença do Senhor. Ponha o seu zelo, ponha o seu coração, ponha todo o seu coração. Ah, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Senhor, estamos voltando para Ti. Muitos estão dizendo, eu volto para Ti, Senhor. Oh, Senhor, queremos mais de Ti, Senhor. Sim, Senhor. Entregue sua vontade. Entregue seu ser. Entregue suas queixas. Peça socorro. Socorro, Senhor. Coração que queima, a chama em seu Sim, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem com teu fogo, Senhor. Meus pés descalços correm em sua direção. Convença-o de que você quer. Entrego tudo. Entrego tudo, Senhor. Entregarei a Ti o que vai me custar. Eu me rendo a Ti, me lanço aos Teus pés. Ô Espírito, Entregarei a Ti Espírito, que vai me custar. Espírito Santo. Darei graças a Ti com o coração inteiro, pois tudo lhe pertence. Te damos graça, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra as cadeias. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Com o coração inteiro, pois tudo lhe pertence. Sim, Senhor. Santo, Santo, Santo. Grandes são os Teus feitos, neles meditamos noite e dia. Poderoso és, majestade, esplendor, Justiça eterna, sua misericórdia alcança os que o temem. Majestade, esplendor, justiça eterna, sua misericórdia alcança os que o temem. Santo, Santo, cante com o coração inteiro, pois tudo lhe pertence. Escute, escute. são os Teus feitos, neles meditamos noite e dia. Poderoso és. Grandes são os teus feitos, meditamos neles noite e dia. Poderoso és. Eu quero fazer uma oração agora e quero pedir que você coloque a sua mão no seu coração, porque nós vamos participar da ceia do Senhor. Precisamos discernir o corpo e participar dignamente. O Senhor Jesus Cristo, Ele leu Isaías 61.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eu posso ler para vocês. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. Agora escute. Para pregar boas novas aos mansos. Quer dizer, só os que recebem têm acesso à boa notícia. Quem não recebe não tem acesso a ela. É preciso ter coração receptivo para receber a boa notícia. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Corações quebrados não conseguem se relacionar. A proclamar liberdade aos cativos, cativos na mente, cativos nas emoções, cativos em sentimentos que os conduzem, que os dominam. Abertura de prisão aos presos. Eu quero proclamar que o nosso rei, o rei justo, é poderoso para cumprir este versículo na vida de todos aqueles que estão aqui e estão assistindo, que se encaixe em uma dessas condições. Você crê nisso? Pode haver cura emocional sobrenatural. Pode haver mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, véu rasgado que não entendia. Pode haver promissórias, queixas, lamúrias, reclamações queimadas pelo fogo do Espírito Santo de Deus agora. Pode haver dores incuráveis, curadas hoje. Agora. E todo que crê vai concordar comigo agora. Porque nós proclamamos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que aqueles que ainda não ouviram as boas novas e cujo coração ainda não entrou o que o Senhor fez por eles, a partir de hoje vão receber essas boas novas, vão restaurá-los. A partir de hoje, os que estão cativos, focados numa dor, sejam livres agora, em nome do Senhor Jesus. Estas algemas sejam quebradas na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão aprisionados em prisões de conceitos, de sentimentos, de concepções, de entendimentos errados, destrutivos que levam à morte, sejam livres dessas prisões agora. Nós declaramos essas prisões quebradas na autoridade do Rei Jesus, na autoridade do nome do nosso Rei Jesus. Algumas pessoas aqui dentro que estão presos. A prisão, as prisões, elas não são visíveis. Essas prisões não são visíveis, mas elas foram construídas por ideias, por conceitos, por experiências, por fatos, por coisas que aconteceram. Muito entrou em jogo aí para construir as paredes dessa prisão, sabe, meu irmão? E eles estão dentro dessas prisões, eles jogaram a chave fora, nem eles mais sabem onde está essa chave. Estão presos dentro dessas prisões. E eu quero orar por você agora. E se houver mansidão no teu coração, você não vai segurar essa prisão na tua vida. Você vai dizer: eu entrego, Senhor. Eu não sei como vai ser, mas eu entrego. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. A tua palavra nos ensina que o Pai, nos dando o Filho, não nos dará com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas. Senhor, agora em teu nome, como comunidade aqui, nós queremos decretar a liberdade, a abertura dessas prisões que mantêm
pessoas aprisionadas, longe do Senhor, longe de andar no Espírito e longe da alegria do Espírito e da ministração do Espírito. Abram-se estas prisões agora. Abra-se as prisões agora, como se abriu a sepultura de Lázaro. Eu chamo essas pessoas para fora. Chamo para fora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Venha para fora dessa prisão, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa prisão seja destruída, desfeita, para que você possa começar a caminhar e começar a andar no Espírito e a desenvolver a sua salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. E quem recebe diz amém e aplaude ao Senhor.